com nada disso. O que sempre me atraiu no mundo foram músicas. Eu sou um cara que gosto muito de música. Quem me conhece, não só porque toco instrumentos, mas porque a música faz parte do meu dia. Né, cara? Pois é, né, velho? É, né? Meu sax quebrou uma peça, eu tô sem. É, tá na manutenção, mas logo volto. Logo. É, mas então a música sempre me atraiu. Eu sempre gostei muito de ouvir música do mundo. Então, na minha fase de revolta, a minha parada era ouvir funk. Era o que me atraía. E eu explico por quê. Talvez alguns vão escandalizar. Mas o funk era assim, ó. Quando eu tinha 8 anos de idade, 9 anos de idade, era 2000, 2001. O que é que passava na televisão brasileira nos anos 2000, 2001, 2002? Só isso. Você ligava no Faustão, Furacão 2000. No outro domingo, Domingo Legal. Guinha Pocotó. Aí você liga, o Tchan. Só passava isso na televisão. Então, com 8, 9, 10 anos de idade, isso se tornou algo que era atrativo. Porque você viu o ritmo animado. Eu sempre fui muito animado, embora tímido na infância, assim, aquele tímido assim. Tímido porque era muito novo, mas sempre conversador e tal. Então, na minha adolescência, na minha época de revolta, o que me atraía era música mundana. É por isso que hoje, quando eu prego para os jovens, eu digo para eles, aquilo que eu ouço representa o Deus a quem creio. Aquilo que eu falo representa, aquilo que eu visto representa. Tudo que eu faço como um cristão representa de que lado eu estou. As músicas, embora elas possam estar no fone, daqui a pouco tem um pezinho arrastando, tem um joelho balançando, tem um ombrinho mexendo e tal. Então eu posso estar num ambiente de academia, que eu gosto, eu vou lá para a academia, mas se eu estou ouvindo uma música que vai me tornar um motivo de escândalo, porque daqui a pouco, embora eu não saiba dançar, se eu começar a arrastar um pezinho, o pessoal olha e fala, pastor, tá arrastando o pezinho. Já tá então, quase lá. para não ser um escândalo, eu preferi tirar isso da minha vida. Então vamos lá. Com 13, 14 anos, quando eu recebi o chamado numa semana de oração, eu senti um negócio diferente num colégio adventista, que era ser pastor. O meu melhor amigo estava do meu lado, eu falei com ele assim, Paulinho, eu quero ser pastor, cara. Ele pegou no meu ombro e falou assim, Léo... Mas era algo que vinha devagarzinho ou foi naquele sermão específico? Foi no sermão específico. Foi. Eu estava numa semana de oração, eu tive sempre um bom pastor dentro de casa, meu pai não deixou de ser um bom pastor para mim, mesmo com as ausências que o ministério exigia na época. Mas era um pai exemplar. Era um pai exemplar. Meus pais são exemplares. Não são perfeitos porque ninguém é. Mas os meus pais, eles são muito exemplares. Em diversas questões. Eu nunca ouvi meu pai ouvir uma música do mundo. Eu nunca ouvi o meu pai ouvir uma música do mundo. Nunca. Eu não aprendi esse costume dentro de casa. Não foi. Eu nunca ouvi. Quando ele passava e via a gente ouvir, ou minha mãe, troca de canal. Tira esse negócio e tal, isso não é legal. Mesmo ele entendendo que era algo que eu gostava, mas eles foram sempre muito exemplares. Eu nunca vi ninguém cobrar uma dívida do meu pai. Meu pai comprava e pagava. Então, um cara de caráter, minha mãe da mesma forma, econômicos e tal. Eu vivi nisso. E quando eu tinha 13 anos, eu pedi um saxofone para eles. Ele falou assim, você vai pregar o evangelho, vai vender livro e vai comprar o saxofone. Você vai comportar. Ele me mandou para comportagem, eles me mandaram. Eu fiz 14 anos de idade, numa campanha de comportagem, aprendendo a vender, a falar de Jesus e a conquistar o meu dinheirinho, juntar o dinheirinho e comprar um saxofone. Então, meus pais sempre foram muito exemplares. Mas nessa época, o que acontece? Eu não pensava em ser pastor. Eu já quis ser motorista de caminhão, carreta. Eu já quis ser policial. Eu descobri que eu tinha medo de tomar tiro. Eu fiquei com medo desse negócio, eu saí fora. É um medo comum. Né? Aí passou uma época que eu quis ser bombeiro. Enfim. Mas aí o tempo foi passando. Falei em fazer medicina numa época também. E aí, nessa semana de oração, um pastor fez um apelo específico para quem era filho de pastor e estava ali na escola adventista e queria ser filho de pastor. Aí eu falei, pô, esse cara tá falando comigo. Esse cara tá falando comigo. Filho de pastor, tá aqui na escola adventista e quer ser pastor. Nossa, aí começou a falar um negócio. Aí eu falei com meu amigo, que já não... Meu amigo já faleceu. Paulinho, eu quero ser pastor, cara. Aí ele pegou no meu ombro e falou assim, mas cara, a gente ouve música do mundo. Como é que você vai ser pastor? Aí eu falei, eu vou deixar de ouvir música do mundo, velho, mas eu vou ser pastor. Aí levantei e aceitei o apelo.